Olá, tudo bem? Começando mais um programa Mão na Massa aqui na sua TV Circulando. Hoje eu vou mudar um pouco, fazer uma carne de porco, vou fazer um filé mignon suíno e vocês vão gostar muito, porque essa receita é uma criação minha e do Chico, tá? Porque ele vai em um molho de framboesa, mas nós, como nós somos brasileiros, sempre falamos isso, vamos mudar um pouquinho e fizemos um molho de açaí, que vai ficar muito gostoso, tá? O Chico também vem hoje, como é um filé, ele vai harmonizar um outro tipo de bebida, que é uma cerveja de um país aí que agora eu não me lembro, mas ele vai estar no bloco falando disso, tá? 2 minutinhos a gente volta com a mão na massa. Apoio Cultural. Empório Basílico, a casa do vinho de Araraquara. A mais completa seleção de vinhos dos principais países produtores. Empório Basílico e os melhores itens gourmet do mercado. Azeites, queijos, cervejas, massas e chocolates. Venha conhecer no Empório Basílico o nosso wine bar climatizado, aberto todos os dias em horários diferenciados. Consulte nossa agenda de eventos. Empório Basílico, vinho tratado com respeito. Araraquara. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo legal. Tô no conforto, tô no maior astral. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo na moda, a moda íntima que só você tem, Catarina. Catarina. Catarina Moda Íntima, 3357-7677. Gobato Corretora de Seguros. Profissionais com mais de 20 anos de experiência para cuidar do seu patrimônio. Seguros residenciais, empresariais, de veículos, de vida e previdência privada. Gobato Seguros, a primeira e maior da cidade em seguro aluguel. Faça uma consulta sem compromisso ou visite o nosso site e tire suas dúvidas. Gobato Seguros, Avenida Brasil 855, Centro, Araraquara. Bem, voltamos já com a mão na massa. Hoje, como é muito simples o filé mignon suíno hoje, é muito prático, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui de acompanhamento, tá? Você pode acompanhar com arroz branco, mas eu vou dar uma batatinha que eu faço, que eu gosto muito e o pessoal pede sempre. O que nós pegamos as batatas pequenas, tá? Não muito grandes, e já pré-cozinhamos elas, sem que ela cozinhe muito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uns piquezinhos nela aqui assim, ó, sem terminar o corte. Só para ela ir assando, ó, só para ela abrir. Isso em todas elas, tá? Então não faremos isso sem cortar ela toda, que ainda ela fica inteira. E como é que você faz isso? Tá? Para fazer a batata, você vai ter que cozinhá-la, mas antes nós lavamos bem a batata, tá? Com uma buchinha, porque eu quero ela com a casca, tá? É uma batata que, na realidade, não tem jeito muito de você fugir de como eu vou fazê-la aqui, porque o gosto dá uma diferença incrível, tá? Então, opa! Aí, ó, é isso que eu não quero que aconteça com as batatas. Então nós vamos picá-la toda aqui, sem atravessar ela. Tá? Deixa com a casca mesmo, depois você não vai nem notar. E sempre você vai pôr na assadeira, como eu estou pondo aqui, com os cortes para cima. Tá?
Ela já está pré-cozida. Cortou. Todas estão cortadinhas. Aí nós pegamos um alecrim que nós temos aqui na nossa coisa. Não tem muito segredo, ó. Tá? Eu vou desfiar esses alecrim aqui do jeito contrário em cima dessas batatas. E o que eu vou fazer com ela depois de pré-cozir? Eu vou colocar elas no forno. Só que você não pode ligar o forno muito alto, porque ela tem que assar bem devagar. Bem devagar. Então, eu vou usar um azeite que eu tenho aqui, que é preparado meu com pimenta, tá? Porque, como eu disse, a gente gosta, mas você em casa pode usar ele sem pimenta, porque esse vai dar um gostinho extra nessa cebola, nessa batata, desculpa. Tá? Essa pimenta. No caso aqui é uma pimenta malagueta, que eu deixo conservando no meu. E foi o que eu falei que você não pode mudar muito, tá? Nós vamos usar aqui flor de sal. Eu já falei no programa anterior, tá? É o filé mignon do sal, mas isso faz toda a diferença nesse prato, tá? Eu sei que é meio caro, o pessoal vai achar aí, ficar bravo com o gobato, a gente procura dar uns pratos baratos, assim e tal, mas no caso dessa batata aqui, esse sal faz toda a diferença. Eu queria só lembrar um pouquinho de sal assim, mais ou menos, custa uns R$25, então, e em ocasiões assim. E aí tá pronto, basicamente. Você vai colocar isso aqui no forno mais ou menos por 1 hora, tá? 1 hora. Nós vamos colocar aqui, Orivaldo, você acompanha nós aqui. Bem, nós já colocamos a batatinha no forno, tá? Forno bem baixo, tá? Se você não tiver o sal de Guerrin ou flor de sal, você pode usar sal grosso, tá? Não tem problema não. Mas você vai ver que dá uma diferença quando você usa esse tipo de sal. Nós temos aqui, eu comprei, você encontra aí nos açougues e tal, o filé mignon suíno. Nós deixamos ele inteiro. Não temperamos nada. Deixamos aqui marinando desde ontem no vinho, tá? Vinho e alecrim, tá? Vinho branco, por favor, e seco, de preferência, tá? Então nós deixamos na geladeira, moçada, pelo amor de Deus, não vai me deixar, principalmente carne de porco aí em cima da pia e tal, sem sal, sem nada. E nós fizemos um molhinho que eu vou ainda fazer um programa aqui e ensinar vocês como fazer um demi-glace, tá? Que é um processo, tem todo um processo para fazer um caldo, enfim, tá? Que é o caldo. Mas hoje nós fizemos aqui um caldo que eu vou dar a dica para vocês, tá? Eu não fiz o demi-glace hoje, usei uma receita nossa, peguei caldo de tablete, tá? De costela, 4 caldos de tablete, dissolvi ela mais ou menos em 100 ml de vinho, tá? Pode dar uma aquecidinha para ficar mais fácil. Acrescentei açaí nesse molho. Se ficar muito líquido, você pode pôr um pouquinho de maisena ou de farinha. Eu usei a farinha aqui que eu gosto mais, tá? E você vai falar quanto de açaí, tá? Ô Chico, traz uma colher para mim, que hoje a gente tá sem a preta aqui na nossa gravação. O Chico está dando a minha assistência, tá? Uma colher qualquer. Eu vou, só para mostrar como é que ficou o nosso demi-glace, não tem problema, por favor. Aqui, tá? Ele vai ficar, ó, meio grosso, porque você vai usar isso aqui. E nós usamos mais ou menos umas 5, 6 colheres de sopa de açaí, tá? Aí você prova para ver como é que tá o sal. Você vai ver que vai dar um gostinho diferente por causa do açaí, tá? É isso mesmo. Tá pronto o nosso molhinho. Aqui no nosso fogão, tá? Nosso fogão já está em toda vento em popa aqui. Vou aquecer a nossa frigideira para selar o nosso filé. O meu azeite só para coisar. Aí, obrigado, Chico. Eu queria falar também, né? O Chico vai harmonizar hoje. Eu falei que é uma cerveja. Da onde é mesmo, Chico? Belga. É uma cerveja belga, tá? Ele vai vir no próximo bloco aí falando dessa cerveja. Eu já vou colocar o nosso filé aqui, porque eu acho que já esquentou a nossa panela, tá? Para selar, tá? Opa.
eu vou colocar um fiozinho de azeite. E é isso mesmo, tá? Só pra dar um sabor. Vamos lá. Pega aí. Temos 2 filés aqui. Sem mexer muito. E agora é esperar o nosso filé selar. Enquanto o nosso filé termina de dourar, de selar aqui, tá? Você pode ver na câmera aí que ele vai ficar bem. Ele vai ficar inteiro, né? Estamos selando. Eu vou chamar o nosso intervalo. Em 2 minutinhos a gente volta já com o Chico harmonizando a nossa cerveja belga. 2 minutinhos a gente volta com a mão na massa. Apoio Cultural. Empório Basílico, a casa do vinho de Araraquara. A mais completa seleção de vinhos dos principais países produtores. Empório Basílico e os melhores itens gourmet do mercado. Azeites, queijos, cervejas, massas e chocolates. Venha conhecer no Empório Basílico o nosso wine bar climatizado, aberto todos os dias em horários diferenciados. Consulte nossa agenda de eventos. Empório Basílico, vinho tratado com respeito. Araraquara. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Bem, voltamos já, agora já com o Chico aqui, já com a nossa cerveja. É uma cerveja, pelo que eu vi, é meio champanoise. Exatamente. Ela é bem, tá? Tô ficando entendido já. Nosso filé já tá pronto. Eu só quero dar uma finalizada aqui, Chico, só para mostrar pro pessoal lá em casa. Lógico. Tá? Eu vou pôr eu vou tirar o nosso filé daqui, que ele já selou. Vale lembrar que esse filé mignon, apesar de ser um filé suíno, né? É uma carne de sabor não tão acentuado como a carne de porco, carne do pernil, né? Porque você não tem gordura aí, né? Então nós vamos fatiá-los aqui, tá? Você vai ver que ele tá bem tenro. Bem suculento, né? E bem suculento. Essa é a importância do selar, né, gente? Isso. Fecham-se as fibras, não deixam a água, né? O líquido do... Quem quiser mais passadinho, É só pode cortar, colocar um pouquinho no forno, sem problema nenhum, Isso. tá? No forno também ele chega, né? Ele chega também. Deixa eu pegar nossa travessa aqui. Tá? Inteiro. Eu fiz 2 para ficar bem bonito o prato, tá? Então vamos lá. Então, e a gente escolheu hoje uma cerveja para harmonizar. Isso. Chama Koch, né? É uma cerveja belga. Lembra que a Bélgica tem grande importância junto com os alemães, né? Na produção de cervejas, né? E sempre ligado aos monastérios, então toda a parte religiosa sempre está ligada, muito vinculada à bebida. Eu não sei qual é o motivo, seja ele o vinho, seja ele acho que era uma forma de eles se distraírem também, né? Mas sempre muito ligado à religiosidade, né? O vinho mais do que a cerveja, mas os monges também, em geral, os cistercienses e outras, né, os franciscanos, várias religiões aí. Tá, sem querer te interromper, já interrompendo, como eu falei, nós vamos fazer um programa ainda só com demi-glace. Hoje que eu usei aqui, né, como eu falei no bloco anterior, 4 tabletes de caldo, tá, já pronto. Nós solvemos no vinho, acrescentamos umas 4 ou 5 colheres de açaí. E aí não tem muito segredo não, ó. É só vir aqui, regar bem.
tá? O nosso filé. Não tem muito segredo. É isso aí. Tá? Para ficar bem legal, tá? Eu falei pro Chico aqui, a gente pegamos uma cebolinha, desculpa, salsinha, tá? Para dar um agrado. E eu vou picar essa cebolinha e jogar por cima. Né? Como eu disse, quem quiser esse filé um pouco mais passado, é só deixar ele no forno, tá? Um pouquinho que ele vai chegar. Chico, pode abrir nossa cerveja, falar um pouquinho mais. Cortar o próprio filé e dar mais uma... Isso, grelhada, acabar né? de cortar ele. Então, como Enquanto... o grande Marco falou aqui, a gente está usando uma cerveja belga no método champenoise. O que seria isso? É a fermentação, né? Não, pode ser a fermentação básica ou a segunda fermentação dentro da garrafa. O que isso acontece? As leveduras, né? Os micro-organismos celulares que se alimentam desse açúcar, transformam o álcool em CO2, elas têm um sabor característico de torrefação, né, de pão tostado, do queijo, né, dessa parte de fermentativa, né? A própria cerveja tem esse aroma. Então ela dá mais sabor e mais aroma à cerveja. E aí eu vou usar esse sabor aqui junto com esse prato. Era um estilo de cerveja pale, né, que nada mais é, a grosso modo, obviamente não é a minha área, a cerveja, mas a gente estuda um pouco de fermentação, tem tudo... Tem tudo a ver. Tudo interligado, né? Então era uma fermentação rápida, então de alta fermentação rápida e vai também do torrado, né? Do malte da cevada, então a cerveja normal, sem ser do trigo, é só a cevada, e com lúpulo e tudo mais. Mas essa característica dela ter essa levedura, essa parte da fermentação na garrafa, né? Ela dá mais sabor e mais riqueza à cerveja, uma cor mais acentuada. Como todo mundo sabe, eu não sou uma pessoa que gosta muito de cerveja. Mas normalmente as cervejas que são feitas através desse processo... Te agrada? Muito. O Marcão tem bico fino, gente. Ele gosta das coisas. Muito. É assim. Então o que acontece? Essa cerveja, você vê que ela enrolha, né, fechada em rolha, tem também o mesmo formato da garrafa de champanhe. Sempre quando o Chico fala, a hora que tirar a gaiola, põe o dedo em cima para ela não estourar, pode... Ela vai ter menos pressão, né, do que a cerveja, mas eu também não vou tirar, ela tem menos pressão que a champanhe. Aí no caso de servir a cerveja, né, eu vou usar a taça, vê que ela tem uma cor mais acentuada. Inclusive ela combina com a cor da carne. Justamente, né? Que vai ficar uma cor bem roxa, assim, bem vívida na carne. No final eu sirvo a cerveja com espuma, porque a espuma faz com que o processo de oxidação não acelere, né? Então a espuma protege o líquido, tá? Então a cerveja bem encorpada, bem untuosa, apesar de a carne suína ser mais saborosa, o sabor mais acentuado, o filé mignon não tem gordura tanto quanto o lombo, tá? Entre as fibras. Então é um prato leve, né? Então voltando, o Kraut chama o nome da cerveja, né? É uma ale, e é de 1791, tá? Então é uma coisa clássica. Isso aí. Saúde, né? Saúde, tintim. Então, primeiro a análise visual, você vê que ela tem esse blonde, né? Que a gente fala. Que é essa cor um pouco avermelhada, fermentação rápida, estilo ale. Olha, como eu disse, eu sou suspeito. Eu não gosto dessas cervejas normalmente que a gente toma. Mas esse tipo de cerveja me agrada, não é muito, mas muito. Tá? E ele tem um adocicado, né? Isso, que eu acredito que combine com o prato. Com o açaí, né? Tá? Que é uma torrefação o malte, né, da cevada, que dá essa torrefação justamente dá um pouco mais de esse açúcar, né? Não tem açúcar residual, eu sempre falo isso, mas é a doçura do malte. Então, acho que vai combinar bem com o nosso filé suíno aí. Eu também acho que ele ficou... Nós jogamos uma cebolinha... Desculpa, uma salsinha picada em cima para dar uma corzinha, porque você vai ver que ele vai ficar com uma cor bem acentuada conforme a cerveja, tá? Muito boa. As batatinhas nossas estão no forno. Eu gostaria de chamar o intervalo para a gente voltar no próximo bloco já comer. Fazer um adendo. Por favor, Chico. Uma cerveja que custa R$32, tá? R$31,80, então não é uma coisa... É uma coisa diferente, como a gente sempre fala para vocês, você experimentar. Se beber, não dirija, beba com moderação, a gente cansa de falar isso. E não só o nosso programa, acho que todo mundo, a TV
Enfim, tem várias propagandas a respeito Hoje disso. com uma a gente... lei contra, né, o uso do Justamente, o bafômetro, uso do tudo. bafômetro. Inclusive, Chico, eu queria só falar, sabia que já existe um bafômetro que você não precisa baforar lá no bafômetro? Não. O policial já tem isso em mãos hoje e ele, se não me engano, a 1 metro de distância, ele já sente se você tem algum teor alcoólico ou não. Um abraço pro Jorge Luiz Bedran, que eu vi, que mandou e-mail, mandou no Face lá, adicionou a gente lá, curte muito, um abraço, advogado, é isso aí. Roqueiro, né? Roqueiro, é isso aí também. Um abraço a Tá. todos, então a gente volta aí, Um abraço, né? a gente volta depois do comercial, já Vamos ver provando, como a gente sempre diz, né, com a boca na massa. 2 minutinhos a gente volta. Ótimo. Apoio Cultural. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo legal. Tô no conforto, tô no maior astral. Catarina, você me faz tão bem. Aqui por dentro tá tudo na moda, a moda íntima que só você tem, Catarina. Catarina. Catarina Moda Íntima. 3357-7677. Empório Basílico, a casa do vinho de Araraquara. A mais completa seleção de vinhos dos principais países produtores. Empório Basílico e os melhores itens gourmet do mercado. Azeites, queijos, cervejas, massas e chocolates. Venha conhecer no Empório Basílico o nosso wine bar climatizado, aberto todos os dias em horários diferenciados. Consulte nossa agenda de eventos. Empório Basílico, vinho tratado com respeito. Araraquara. Na Academia Washington, você aprende muito mais que uma língua estrangeira. O ensino é baseado em rico conteúdo cultural e conta com equipe de professores experientes, salas de aula com ar-condicionado e sistema de som 5.1, grupos reduzidos, material moderno e horários flexíveis. Agende uma visita e conheça o nosso jeito mágico de ensinar inglês. Academia Washington, 3357-8357. Bem, voltamos já agora aqui com Nossa. a boca na massa, né? Já o nosso prato montadinho. Chico, você queria falar alguma coisa da cerveja ainda? Só novamente falando da oxidação aqui, né? Para manter sempre a espuma, né? A espuma? É uma cerveja mais encorpada, mais untuosa, vai combinar com o nosso molho, né, marcado assim os sabores acentuados, a fruta e tudo mais. E também dizer, né, que o ideal seria servir já em vários copos, que ela tem um sedimento No final, né? E esse que é o mais gostoso, o mais saboroso. né? Eu prefiro o último copo nessa cerveja. Exatamente. Aliás, eu prefiro o primeiro até o último. O certo é servir e o fundo Repartir também de maneira igual. Vamos lá? Vamos lá. Eu queria só lembrar um pouco também no nosso, que nós criamos agora, o Open House Mão na Massa, né? Vocês entrem no nosso site lá, que vai aparecer embaixo aí, mas www.programamãonamassa.com.br e dá uma olhada no nosso Open House. Nós temos várias harmonizações, cardápios, enfim. Não temos lá no site, nós combinamos isso com cada pessoa para adequar ao seu bolso, ao seu paladar e assim por diante. Tá? E ao seu bolso também, que é o mais importante. Justamente, né? adequar tudo. Tá? Vamos experimentar o nosso filé hoje, filé suíno, tá né? Muito bonita a apresentação também. Eu também gostei muito. Vamos lá, colocar um pouquinho desse molhinho em cima. Muito bom, o ponto da carne. O ponto da carne, tudo. O molho. A pimentinha, como nós falamos, nós gostamos, né? Então, tá chegando um pouquinho mais na pimenta, mas nós gostamos. Nossa, combinou muito bem, porque a cerveja tem a espuma que forma um creme na boca, junto com o açaí, o sal, tá muito bom. A pimentinha, a pimenta tá no ponto ideal, achei assim, tá. né? Não, e assim, o molho se integrou bem, que eu sempre falo, né, da harmonização, né, a textura do prato na boca, né, com a cerveja, com o vinho, e combinou muito bem.
a mistura de sabores, né? A que a gente batata procura. neutralizando aqui o carboidrato. Isso. O açúcar da cerveja, né? A doçura da cerveja, o açúcar, a doçura do molho. Se você não tiver aí na sua casa, como eu aqui, um azeite com pimenta, você pode pôr uma pimentinha na hora de fazer. Porque ficou muito, muito bom. Parabéns. Muito bom. Coisa simples, né? Como a gente fala. Muito Nada, simples. não tem nada que a gente não encontre aqui. É só uma Simples apresentação e diferente. barato, né? Isso que é importante. Muito fácil de fazer, né? Dá para você surpreender aí seu marido, né? Sua esposa, sua namorada. E qualquer Enfim. dúvida, nos escreva. Isso, por favor, manda e-mail. Eu queria lembrar também, nós falamos em alguns programas passados, nós estamos elaborando e queríamos dicas, tá? Até de pratos e tudo mais, para o Dia dos Namorados, né? Namorados, Nós legal. queremos fazer uma promoção, tá? Para o Dia dos Namorados, onde vai ganhar um jantar do Mão na Massa, tá? Um casal, algumas peças lá que a gente vai escolher ainda, da Catarina Moda Íntima. E ela já Enfim. confirmou comigo, Já. ela vai ser sorteada Catarina, algumas peças da... Um beijo aí, com todo respeito. já. Um beijo, você. Eu sou seu fã. Catarina é ótima mesmo. eu sou suspeito Perfeito. Eu vou em falar. mandar também um abraço para Edemir e para a Lúcia, Lúcia. que são os pais da Catarina, que são pessoas incríveis, são amigos e tudo mais. Eu não gosto nem de chamar eles de sogro e sogra, porque eles são tão Quase pai para parceiros, você, né? são parceiros. Eu sei porque você foi bem recebido lá na recebido, família. graças a Deus. E eu conheço eles há muito tempo e, assim, adoro eles, são pessoas incríveis, tá? Obrigado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do prato de hoje. A gente procura inovar aqui, procura fazer uma coisa diferente. E hoje, assim, como eu disse no começo do programa, é uma receita onde vai framboesa. Mas nós quisemos adaptar para uma coisa mais nacional, uma coisa mais nossa. Qualquer coisa de fruta vermelha você pode usar. Isso, qualquer fruta vermelha aí, tá? Framboesa, amora, enfim. Ou o mix dela, né? Ou o mix delas, justamente. Os amigos cervejeiros aqui, né? A cerveja harmonizando, né? Que falam que gostam de cerveja. O pessoal da... Muito bom, né, E Marcão? ficou o gosto Do açaí. perfeito do açaí, porque não é um doce, É um sabor acentuado, né? é um sabor acentuado, isso. E com a cerveja ainda mais, E o ponto da carne é muito importante, viu, Marcão? Tá um ponto perfeito, selado. tá um verdadeiro filé mignon. Você vai olhar assim, ela não vai ficar vermelhinha por causa do nosso molho. Mas ela tá assim, quase isso, tá? Ela tá no ponto, selou, macia por dentro. Ótimo, Perfeita, não tem? muito bom. Perfeita com a batata. Com tudo. Isso aí. Mais uma vez, obrigado a todos. Mais aí, uma vez, obrigado, é isso aí. Tá? Um prazer. Saúde a vocês de casa, tá? Até a semana que vem, de novo, com mais um Mão na Massa. Um abraço, até a semana que vem.